Passe de Letra. O rescaldo da jornada desportiva. Passe de Letra. Tudo sobre as modalidades coletivas dos clubes do nosso concelho. Passe de Letra. Onde falamos do que interessa saber. No ar, Pedro Silva, Hélder Ferreira e Joel Magina. Ora, boa noite a todos os nossos ouvintes. Não, é Isabel bem que dizia no ar, Pedro, neste caso Pedro Silva, Joel Magina e Hélder Ferreira, mas só estou cá eu, Hélder Ferreira, hoje acompanhado por o Davi Arcanjo, no nosso estúdio, aí as saudações enviadas para casa, num passe letra especial, passe letra último de 2024, portanto num fim de semana especial, estamos mesmo à portinha, eventualmente do ano novo de 2025 e de novas sensações, novas conquistas, assim o esperemos, desportivas por parte das nossas equipas do concelho. Hoje é um passe de letra também dedicadíssimo ao desporto rei, chamado desporto rei, ao futebol, portanto apenas se desenvolveram neste fim de semana os jogos relativamente à Associação Futebol de Aveiro e portanto é esse o rescaldo que nós vamos ter aqui durante uma hora, quer comigo, quer com o Davi e vamos falar sobre todos os jogos que aconteceram ao longo deste fim de semana, começaram no sábado e acabaram precisamente há uma hora atrás no que diz respeito aos vários rescaldos. Estivemos em 3 campos, também com um trio a estrear, vamos dizer assim, um trio de repórteres a partir dos bancos, só falta aqui eventualmente o Rafael Correia, que também esteve a partir do Alvarense, que culminou com essa vitória, mas já lá iremos falar, vamos entrar com o separador e vamos começar eventualmente com o campeonato de Sabseg e vamos começar com o jogo que eventualmente que o Davi esteve presente também, o jogo da Florgrade, que culminou com essa vitória na deslocação frente ao Passos Brandão. Passe de Letra. Futebol. Ora bem, estão feitas as introduções, vamos olhando para esse jogo, nessa deslocação da Florgrade ao Passos de Brandão, vitória por 2-1, os 2 golos da Florgrade a virem na primeira parte, pelo mesmo interveniente, Basitamed, e Davi, pergunto-te, o que é que tens a dizer? Aceita-se este resultado, o 2-1, aceita-se eventualmente a vitória por parte da Florgrade? Resultado justo, Hélder. Resultado justo, na minha opinião. O ataque da equipa do Passos de Brandão não conseguiu funcionar muito bem na primeira metade. Na primeira metade foi nítido domínio da equipa da Florgrade. Já tem um poderio ofensivo muito forte. Como eu havia falado, o MVP da Rádio AVFM foi justamente o marcador 2 vezes, foi o Bacite Ahmed. Mas também dei destaque ao Pedro Silva, porque ele foi um dos protagonistas da equipa da Florgrade também, e tivemos vários jogadores da equipa da Florgrade que fizeram um bom trabalho, até o cartão vermelho, o Mika estava jogando muito bem, mas independentemente disso, Passos de Brandão encontrou poucas oportunidades de ataque na primeira metade. Na segunda metade veio com um pouco mais de coragem, a equipa da Florgrade acabou ficando um pouco mais defensiva, não foi algo planeado pelo Hélder Castro, nas palavras dele, mas foi algo que acabou acontecendo. E a equipa da Florgrade teve uma vitória merecida. Como você disse, o Desporto Rei Futebol Bacite Ahmed fez uma grande homenagem ao rei no dia de aniversário da sua morte, Rei Pelé, faleceu há 2 anos atrás, então eu como brasileiro tenho que falar disso, então Bacite Ahmed fez uma grande homenagem ao Edson Arantes do Nascimento e jogou muito bem. Ele é um cara que teve poucas oportunidades de fazer golos, mas nas oportunidades que ele teve, ele aproveitou. Teve uma oportunidade ali nos meados do segundo tempo, acabou chutando para fora, mas mesmo quando parece que o jogo não está tão favorável em questão de bolas chegarem a ele em oportunidades perigosas, ele consegue arranjar algum espaço para marcar golos, e até por isso que ele é o artilheiro do campeonato Sabseg, 12 golos, artilheiro isolado da competição e tem que ser valorizado. De qualquer forma, Passos de Brandão na 5ª colocação é uma equipa que tem defrontado com bastante força essas equipas de maior calibre. Um exemplo disso é que a única derrota da atual líder do campeonato, Alvarense, veio contra o Passos de Brandão e, bem, basicamente é isso. Eu acredito que
essa equipa do Paços de Brandão pode vir a conquistar grandes coisas, assim, pode ser um perigo para a Juve Force, quem sabe até para o Espinho, se não tomar um jeito, porque teve um empate hoje, mas em breve a gente vai falar disso também. Falas nessa qualidade relativamente ao Paços de Brandão, eu ouvi as intervenções dos técnicos no final, quando fizeste as entrevistas, e a verdade é que Cajó falava, Cajó neste caso, Hélder Castro falava, neste caso ao microfone da Atena Bareira, que a equipa teve muita intensidade, muita pressão nessa primeira parte, depois talvez terá perdido um bocado dessa intensidade na segunda parte e deu ali alguma esperança à equipa eventualmente do Paços de Brandão. Sentes que foi mais por mérito do Paços de Brandão ou de mérito da Florgrade que o jogo acabou por se abrir na segunda parte e podia ter acontecido eventualmente um resultado não tão positivo por parte da Florgrade? Sim, eu acho que não vou falar de mérito da Florgrade, mas tem um pouquinho das duas equipas nisso, né? Como a equipa da Florgrade foi extremamente dominante na primeira metade, eu acredito que os jogadores, talvez não o treinador, mas eu acho que os jogadores tenham encontrado um pouco de conforto ali no jogo e ficaram ali, estamos dominando o jogo, a posse de bola é nossa, os caras não estão fazendo nada no ataque e a gente vai ficar nesse joguinho um pouquinho mais defensivo. Acabou que resultou num golo do Paços de Brandão que insistiu, persistiu, tem seu mérito, porque nitidamente a equipa da Florgrade em questão de elenco é mais forte, e as análises e os números dizem isso, mas a equipa do Paços de Brandão tem todo o mérito de ter buscado essa reação. Veio tarde, o golo foi aos 40 do segundo tempo, e assim, foi quase... Com a expulsão do Mica, isso deu bastantes esperanças para a equipa do Paços de Brandão de talvez empatar o jogo. Acabou não acontecendo, mas acho que vem um pouquinho de talvez conforto por parte da equipa da Florgrade, pelos jogadores terem se sentido mais tranquilos, né, com uma grande primeira parte. E vem também o fato dessa resiliência, né, pela equipa do Paços de Brandão, que veio, olha, vamos ter coragem, vamos buscar, porque é um resultado que a gente consegue atingir. Acabaram não atingindo, mas eu acho que eles mostraram potencial suficiente para mostrarem que o jogo poderia ter ido para os dois lados. O resultado foi justo, para mim, a vitória da Florgrade, mas acho que a equipa do Paços de Brandão mostrou que ela realmente não pode ser subestimada. O teu destaque individual, e agora olhando um bocadinho para esse aspecto, acaba por ser Basitamed, com situações óbvias, não é? Faz os 2 golos que dão a vitória, neste caso da Florgrade, mas é um jogador que muitas vezes vemos um Basitamed que inicialmente era um jogador muito vertical, no sentido de fazer essas transições com bola no pé, assumir para cima do adversário e tentar procurar o remate, mas agora vemos um Basitamed nos tempos mais recentes, mais com veia finalizadora. Portanto, são 2 golos de cabeça, já nos últimos golos de basicamente tem havido muitos golos de cabeça e portanto começa aqui a conhecer uma outra faceta relativamente àquilo que nós estávamos habituados a basicamente como o finalizador nato eventualmente desta Florgrade. É verdade, e assim, a gente não precisa nem falar só desses golos de cabeça. Em alguns momentos do jogo de hoje, o Basitamed também fez a função de pivô. Às vezes ele recebia a bola e tentava encontrar algum dos seus pontas avançando pela lateral. Então é uma versatilidade que a gente está vendo bastante por parte do jovem nigeriano. E do jeito que ele está no campeonato, eu tenho uma coisa a dizer. Perdoar os adversários é trabalho de Deus e mandar os adversários para Deus é o trabalho de Basitamed. E ele foi quem matou o jogo hoje. Esses 2 golos não foram golos fáceis, né? Porque ele não é um jogador com muita altura. É um jogador que ainda assim fez 2 golos de cabeça. E sim, ele tem velocidade e ele tem um posicionamento muito exemplar. Então ele não é um daqueles pontas de lança muito altos, um daqueles... o Haaland, o Gyökeres ou um Højlund, esses jogadores de mais altura e mais corpo, mas ele tem um posicionamento ali no campo ofensivo que faz com que ele encontre espaço, seja através da sua velocidade, do ataque vertical, ou também desses cruzamentos que fazem com que a bola chegue aos pés ou à sua cabeça. O próprio Hélder Castro falava que nem ele próprio sabia o seu próprio potencial, portanto tinha espaço para evoluir.
Ah, com certeza, com certeza. Eu acredito que um jogador com 20, 21 anos de idade, já jogando nesse calibre, tem potencial sim para buscar, para levar essa equipa da Flor Grade a ser campeã e talvez até falando da carreira individual dele de ir para divisões superiores do futebol e conseguir brilhar. A ver, vamos, Javigo, relativamente ao futuro de Basita Med, um jogador que, só para recordar, começou numa peladinha entre amigos, foi visualizado e disseram, está aqui um potencial grande jogador de futebol de 11 e está para já justificar essa aposta. Olhando agora aqui um bocadinho para o cômputo geral, este podia ter sido um fim de semana quase perfeito para a Flograde, porque esteve muito perto de ser líder e ganhar pontos aos dois adversários diretos, portanto, Foi. o Espinho acaba por empatar com o Jubé Force, portanto ganha pontos ao Espinho, mas o Ovarense na reta final consegue manter essa liderança e passar o ano na frente do campeonato. E ainda assim, jornada muito positiva para a Flograde e está na batalha porque está apenas a um ponto, apesar de ter perdido contra os na luta direta com os, não perdeu mais nenhum ponto ao longo do campeonato. E era o que a gente estava falando aqui antes da transmissão começar. A equipa da Flor Grade teve derrotas contra o Ovarense e contra o Espinho. Sim. Que são as duas equipas que são mais ameaçadoras a equipa da Flor Grade em relação à liderança do campeonato. No caso, o Ovarense é a líder do campeonato. Mas uma coisa que a gente pode ver da Flor Grade é que ela não desperdiça jogos contra equipas que não sejam Ovarense ou Espinho. A gente ainda não viu nenhum resultado além de vitória por parte da Flor Grade contra equipas que não fossem Ovarense e Espinho. E a Ovarense teve um deslize contra o Passos Brandão e o Espinho, por exemplo, hoje teve um deslize contra a Juve Force. Mérito da Juve Force, claro, que tem uma defesa muito forte. Mas eu acho que esses resultados, essa confirmação de resultados, tipo assim, tem que dar a lógica, a gente precisa ganhar esse jogo de qualquer forma. Essa abordagem que a Flor Grade está tendo, quem sabe, assim, isso eu já estou pensando muito além, mas eu vejo um universo em que a Flor Grade é campeã do campeonato Subseg sem vencer Ovarense e Espinho durante todo o campeonato. É possível, mas assim, claro, isso é tudo especulação, tá? Claro. Também minha mente é muito avoada para essas coisas, mas A ver, vamos o que é que o 2025 vai editar para os lados dos comandados de Helder Castro. Poderá ser, quem sabe. Mas para isso teria também que não ceder pontos se calhar nos confrontos diretos, como aconteceu nesta primeira volta, com duas derrotas, quer frente, as únicas duas desaires por parte da Flograde, quer frente ao Espinho, quer frente ao Alvarense nessa deslocação. A verdade é que ainda tem a recepção ao Alvarense na segunda volta e terá a deslocação ao Espinho. A ver, vamos o que é que pode editar 2025, mas é uma Flograde claramente que está na luta, está apenas a um ponto, com 42 pontos agora somados na tabela classificativa, apenas a um ponto da Alvarense, que está na liderança do campeonato, e consegue ganhar 2 pontinhos, pelo menos, e ganhar uma margem de respirar sobre o Espinho, apesar de não ser muita, fica agora a 3 pontos desse terceiro lugar. Vamos agora, continuando com o nosso programa, em breve vamos então agora abordar o jogo da Alvarense nessa recepção ao Pampilhosa, mas sem antes irmos a um pequeno espaço publicitário. Compre pão de ló de Ovar. Procura bandeirola que garante que o faz no estabelecimento certificado. Clínica Médica Bjork, agora com a realização de análises clínicas em parceria com a Unilabs. Venha, a Bjork oferece o pequeno almoço. Clínica Médica Bjork, amor em cada gesto, saúde em cada cuidado. Descontos até 8.000 euros na Feira de Natal Car 7. Até 31 de dezembro você compra e nós atestamos o depósito. Fui à Car 7 e comprei o carro ideal para toda a família. Estou tão feliz. Ora bem, não foram 7 neste caso, portanto aqui não se aplica a publicidade da Car 7, mas foram 6 golos, pelo menos, neste jogo, nesta recepção da Alvarense frente ao Pabilhosa, basicamente uma tarde recheada de golos para os lados do Marcos da Silva. A Alvarense vence o Pampilhosa por 4-2, mas o resultado não diz tudo, porque as dificuldades foram muitas. Os 2 golos da vitória acabam por vir nos descontos. Esteve lá Rafael Correia a acompanhar, com a Alvarense sempre em resposta, portanto a correr sempre
sempre atrás de prejuízo, uma primeira parte muito mais aberta do que uma segunda parte. Davi, que análise é que fazes deste jogo? Um jogo frente ao Pampilhosa que se calhar muita gente não esperaria este tipo de reação. Pampilhosa que ocupa neste momento a 15ª posição da tabela classificativa, portanto ali perto da linha d'água, vamos dizer assim, com 12 pontos agora, aliás, já tinha esses 12 pontos, mantém esses 12 pontos após esta derrota, mas foi um jogo muito emotivo para os lados do Marcos da Silva. Com certeza, e pelo que a gente estava ouvindo dos relatos do Rafael, realmente essa primeira metade do jogo foi uma metade que eu até diria, pelo que ele dizia, foi um domínio maior da Pampilhosa, que, assim, um dos golos da Alvarense veio através de uma penalidade, então, assim, tem que fazer essas coisas, um gol de... Ou seja, a justiça ao intervalo se calhar seria de vantagem Pampilhosa, até o próprio técnico... Eu não diria justiça, mas talvez a tendência é tipo assim, um 2-2, mas a Pampilhosa um pouco mais consistente com a posse de bola. E assim, claro que a gente não viu o jogo, a gente ficou nos relatos e tal. Sim. E não teve... O próprio Ricardo Maia acaba por admitir que na primeira parte não estranharia se estivesse na frente de uma marcadora Pampilhosa, não é? Portanto, na segunda parte é que há essa evolução. Mas sim, Claro. mas conclui. Não, sem problema. E houve essa evolução por parte da equipe do Alvarense na segunda parte, que só foi concretizada depois do minuto 80. Quer dizer, até Neste o caso, jogo... no minuto 90 mesmo, até. No minuto 90, Exato, porque... já foi nos contos, que há o terceiro golo e depois logo Sim. em seguida o quarto. Exato. Exatamente. E por exemplo, quando acabou o jogo da Flor Grade lá em Paços de Brandão, a Flor Grade terminou esse jogo como líder do campeonato. Porque o Alvarense ainda não... Sim. Ainda estava empatada na altura. Tava empatado, tava 2-2, enquanto eu tava entrando no campo pra procurar os treinadores e tal, caraca, gol do Alvarense. E agora? O Alvarense tomou a liderança, né? E aí, tudo bem, vamos ver, o jogo tá muito acirrado. E aí veio o quarto gol do Alvarense, eu falei, pronto, fechou o caixão, o Alvarense vai terminar o ano como líder do campeonato SABSEG. E não é a primeira vez que a gente vê a equipa da Alvarense sendo decisiva nos momentos finais da partida, nesse campeonato. E eu acho que isso é um fator muito exemplar para a equipa do Alvarense, é uma equipa muito rica no seu elenco, é uma equipa que tem bastante entrosamento. O Tica aparentemente fez um jogo muito consistente e é um Faz dos... pelo menos 2 golos, Sim. dos 4 pelo menos. Sim. Porque há aqui uma dúvida no terceiro golo se é Tica ou se é José Nogueira, É. apesar que parece que há uma confirmação por parte do Rafael de ter sido José Nogueira. Ok. De qualquer forma, é um dos protagonistas, um dos melhores marcadores da equipa do Alvarense, mas a gente não vê eu acredito que o Tica pro Alvarense não seja o que o Bacite Ahmed é para Flor Grade, no sentido de que o Bacite Ahmed assume um papel um pouco mais protagonista em questão de quantidade de golos que faz e tal, e essa... nitidamente, como eu disse, ele é o artilheiro do campeonato SABSEG, mas eu creio que o Tica seja um pouco mais... Talvez seja pela abordagem da equipa ser um pouco mais coletiva, no sentido de mais marcadores de Mais golos. distribuído. É isso, não é tipo assim, só ele que faz o golo, tem que ter golo dele sempre, entendeu? Nesse caso, Sim. houve golo do Tica. Se bem que no caso do Tica, e agora aqui aproveitando também para meter a colher no Não é assunto, uma né, crítica portanto, ao exato. Tica, para que Sim, fique não, claro. não é isso o que eu queria dizer, Davi. Houve ali também um período de adaptação à equipa, porque é um jogador num contexto totalmente distinto do Basita Média, um jogador muito experiente da nossa SABSEG, estamos a falar de cerca de 32, 33 anos já, e natural goleador em todas as equipas que passaram por SABSEG, e portanto há um período de adaptação, e é um Tica que vem nas últimas jornadas a marcar muitos golos, portanto vem em atraso. Houve uma altura que também perdeu a titularidade, com a inclusão de Joseph inclusivamente no 11, e agora vai assumindo claramente essa titularidade, vai marcando muitos golos, marca pelo menos 2 golos hoje, e portanto são situações um bocadinho distintas, mas mesmo assim... São mesmo dois assim, grandes artilheiros. mas vemos uma Alvarense exatamente como estavas a dizer, com capacidade de não depender só do Tica e ter mais colegas da equipa que deem o seu contributo. E hoje também é sinónimo disso. Temos o Diego Tavares e pelo menos o Zé Nogueira. Portanto, não foi só o Tica, obviamente, o contribuinte para esta vitória, não é? Não, sem dúvida, e foi exatamente isso que você falou. Eles não são extremamente dependentes do Tica, assim como eu acredito que a Flor Grade, assim,
Também o coletivo, também tem o um coletivo da Florgrade também é muito exemplar, Ainda no mas último parece... jogo, já agora, desculpa, ainda no último jogo Fabieira faz 2 golos também, portanto, Sim. E nesse golo a Florgrade vence por 3-0 sem nenhum golo do Basitamed, Sim. portanto, acaba por ser um bocadinho idêntico, mas o Basitamed tem tido mais esse protagonismo, porque é quase desde o início, também não começou a titular, é verdade. Talvez por ele ser um jogador mais explosivo, entendeu? A gente tem essa impressão, um jogador é mais jovem, tem mais gás, aquela coisa, nossa, o jovem jogador, a jovem promessa. Será que e o Tica já é aquele cara maduro, como você disse, aquele cara que já está há muito tempo no campeonato Sabseg e tal. Talvez tem vários fatores aí, são 2 jogadores diferentes, mas que executam suas funções em suas respectivas equipas muito bem. Mas eu acho que o destaque maior para a equipa do Ovarense, como eu dizia, é esse fator decisivo, esse fator impipocável, vamos dizer assim. Aquele finalzinho do jogo, não, é agora que a gente vai reinar. Me lembra um pouquinho o Real Madrid ali de 2017 a 2021, lembra? Que parece que tudo tava dando errado pro Real Madrid, o time inteiro tava... Sobretudo na Liga dos Campeões. Sim, na Liga dos Campeões, especialmente. Me lembro aquele jogo contra o Manchester City, que o jogo tava todo pro Manchester City. Aí chega o Real Madrid no final, empata o jogo, leva pra prorrogação e consegue passar de fase. É nesse nível. Porque parece que vai chegando o finalzinho da partida, a Ovarense vai ganhando aquele gás a mais, aquela gana que os jogadores precisam, que a gente vê de vez em quando um jogador, 2 jogadores tendo. Nesse caso eu acho que é a equipe inteira do Ovarense. E é por isso que eles são líderes justos do campeonato Sabseg hoje. Sim, também terá alguma influência, digo eu, naquilo que é a massa associativa. Jogando em casa é uma equipa imbatível para já, é só vitórias neste campeonato de Sabseg. Mas falávamos aqui em várias circunstâncias. Achas que efetivamente tem aqui tido alguns deslizes com equipas calhar, menos previsíveis, como é o caso, por exemplo, do Passos Brandão, e há outros exemplos de jogos em que não correram tão bem e há uma perda de pontos de Ovarense, mas frente aos rivais diretos, quando é para cumprir, tem cumprido o seu papel. Portanto, sentes que apesar de ser líder, é verdade que agora ganha aqui uma folgazinha de 4 pontos sobre o Espinho, mas achas que já se começa a ter algum favoritismo nessa luta pela conquista do campeonato? Assim, no início do campeonato eu já tinha um certo favoritismo em relação à equipa do Ovarense. Inclusive, se eu não me engano, éramos eu, você e o Pedro aqui. Se não era você, era o Joel. A gente tinha conversado sobre nossas previsões de talvez quem pudesse ser o campeão desse campeonato Sabseg. Eu acreditei que fosse o Ovarense, pelo motivo de eles terem feito frente a um adversário de 2 escalões acima, que era o São João de Ver. Que ainda está nos quartos de final da Taça de Portugal. Pois é, quem diria? Não, e era um jogo que poderia ir para qualquer um dos lados. Na minha opinião, aquele jogo contra o São João de Ver, a equipa do Ovarense... Os penaltis, por alguma coisa foi. Sim, foi aos penaltis e durante o tempo regulamentar a equipa do Ovarense foi muito mais consistente. Mas não estamos aqui para falar disso, estamos aqui para falar de quem é o favorito a vencer o campeonato Sabseg. Para mim, no início do campeonato, era a equipa do Ovarense e agora permanece sendo a equipa do Ovarense, até porque é líder do campeonato e conseguiu mostrar um resultado positivo tanto contra o Espinho como contra a equipa da Florgrade. Só que não é nada certo. Eles não por causa da força que a Florgrade e o Espinho vão conquistando conforme o tempo vai passando, é uma vantagem que a Ovarense nunca pode se dar ao luxo de deslizar. Tipo assim, eu acredito que o campeonato está em constante pressão e eu acredito que o campeonato vai ficar apertado dessa forma até o final, porque são equipas que, querendo ou não, são muito niveladas, são muito equilibradas. Nota-se claramente que é um trio de equipas, neste caso, que está acima das restantes. Não? Sim. E os deslizes dessas 3 equipas são muito esporádicos. Hoje, por exemplo, houve um deslize esporádico da equipa do Espinho, que foi um empate contra o 4º colocado, que é a Juve Force. Que está a fazer um excelente campeonato também, em casa. Pois é, e a equipa da Juve Force é muito forte, e a gente tem falado algumas vezes aqui no Passos de Letra. Passos de Brandão tem conquistado seu espaço ainda, apesar da derrota hoje. É uma das equipas também que pode ser ameaça contra esses Big Three,
vamos dizer assim. Sim, se bem que no caso do Passos Brandão, olhando um bocadinho para a tabela classificativa, já são 14 pontos, já pesa muito. Mas eu não digo em questão de pontos, eu digo em questão de jogos de confronto direto. Eu acho que em confronto direto, quem sabe uma vitória do Passos de Brandão contra uma dessas 3 equipas possa definir quem vai ser o campeão entre elas. Eventualmente, nunca se sabe. Poderá ser Passos Brandão, poderá ser os Mouros, que também tem uma excelente equipa, poderá ser... Hoje poderia ser Pampilhosa, Bom, quem diria? Exatamente, portanto, o 15º classificado, portanto, da tabela classificativa. Sim. Portanto, não aconteceu, pelas palavras de Ricardo, por uma segunda parte muito competente, com o Pampilhosa a ceder também bastante, e o Varense acaba por, com naturalidade, por o que aconteceu na segunda parte, chegar então a essa vitória, que lhe dá então essa primeira posição da tabela classificativa. Está em primeiro lugar com 43 pontos, termina o ano 2024 da melhor forma, na frente do campeonato, à frente do Alvarense apenas com 1 ponto de distância nessa segunda posição. Depois o Espinho com 39, Jubé Force com um empate mantém os 6 pontos para o terceiro classificado, mas agora mais longe desse topo da tabela classificativa com 33. Depois Passos Brandão, Esmoriz, por aí afora. E já que estamos a falar nos Mouris, vamos já sem demoras para esse jogo dos Mouris, que dá empate frente a um Canedo, que também está na antepenúltima posição, 16ª posição. Os Mouris até conseguiu ser na frente, um jogo que estava empatado ao intervalo, 0-0. Wesley mais uma vez tinha saído do banco no último jogo e feito um golo. Wesley mais uma vez a dar a dianteira aos Mouris, mas depois, mais uma vez também, típico dos Mouris, quase na reta final, sofre um golo do empate e cede outra vez pontos em casa. Não está fácil. Os jogos em casa dos Mouris têm perdido muito mais pontos em casa do que propriamente fora, e hoje é mais um exemplo, frente ao Canedo, estava a vencer por 1-0, mas empata 1-1 e perde a oportunidade de passar para a Brandão na tabela classificativa e assumir outra vez a 5ª posição. E é aquilo que eu falava da equipa do Alvarense, daquele fator, quem tem mais pernas no final, ser algo positivo para a equipa do Alvarense, talvez a equipa dos Mouris não tenha encontrado ainda. Eu acho que a equipa dos Mouris tem muito potencial, os jogadores são muito bons, alguns jogadores são muito explosivos, o próprio Wesley já é a segunda vez que ele vem do banco e marca, mas falta aquilo de... parece que no final... falta alguma coisa para eles manterem a vitória em mãos. E em contrapartida, a equipa do Alvarense tem exatamente o que é um problema para a equipa dos Mouris, é uma solução para a equipa do Alvarense, que são esses 10 minutos finais, esses 15 minutos finais, onde é hora de separar os homens dos meninos, vamos dizer assim. E eu acho que falta um pouquinho ainda para a equipa dos Mouris finalmente conquistar isso. De qualquer forma, a equipa dos Mouris está fazendo uma campanha que a gente meio que previa no início do campeonato. Tá na 6ª colocação, poderia ter conquistado a 5ª com a derrota do Passos de Brandão, como você disse, mas ainda falta aquele tempero a mais. Talvez é uma virada de chave. Eu não acho que seja um problema do treinador, não acho que seja um problema dos jogadores, eu acho que é um problema de mentalidade. Sim, até porque se olhamos um bocado para aquilo que foi feito a época passada, não é? Portanto, nesta altura estava numa posição bem pior do que está. Já tem 25 pontos somados, uma equipa muito interessante e toda a gente reconhece que tem muita qualidade, sobretudo meio campo para a frente. Falta depois um bocadinho, se calhar, essa maturidade, porque também os jogadores muito jovens, não é? Na grande maioria, para conseguir manter estas vantagens quando é pela margem tangencial. Portanto, empata uma bola ainda assim. 6ª posição da tabela classificativa, 25 pontos somados, é uns Mouris que eventualmente está dentro daquele objetivo que tinha falado de estar nos top 6, top 5 do campeonato de SAPSEG no final. Pois é, alguns até diriam top 8 e está suprindo as expectativas nesse caso, mas a equipa dos Mouris tá flertando ali com a tomada de posição do Passos de Brandão, e se Juve Force não tomar cuidado, dependendo da sequência de resultados que os Mouris pegar, a Juve Force vai ter que manter a sua defesa muito forte e começar a marcar uns golozinhos aí pra somar pontos, porque senão, rapaz, os guerreiros da Barrinha vão chegar forte. Mas é isso que eu falei, como você disse, é uma equipa jovem também, no quesito maturidade talvez falte um pouco. Não digo porque os jogadores são indisciplinados, não acho que seja isso, é a maturidade daquilo que a gente tem que fazer, o que a gente tem que fazer para vencer.
seja levar um cartão amarelo, fazer uma falta violenta na entrada da área para evitar que o atacante adversário chegue à baliza. Essas coisas que, conforme o futebol vai sendo fomentado conforme o futebol vai sendo jogado pelo jogador, eu sei que é meio redundante, isso vai sendo aprendido, e eu acho que vai ganhando quilómetros na tração. É quase isso. Forma é isso, é a experiência através de jogar, como se costuma dizer. Se bem que tem alguns jogadores, atenção, não é só jogadores inexperientes do lado dos Mourinho, já tem alguns jogadores também com alguma experiência, sabe-segue, e uma equipa toda a gente tem reconhecido que, face às limitações que existe em termos financeiros do próprio clube, não é? Portanto, está a fazer muito com pouco. Pronto. É isso. Portanto, os Mouris a perder pontos, é verdade, mas só mais um ponto, pelo menos na tabela classificativa, perdem essa oportunidade de passar o Passos Brandão na posição da tabela do SABSEG. Neste momento, então, nessa sexta posição com 25 pontos, não pode também descurar, porque tem o Lobão logo ali atrás na sétima posição com 23, Vista Alegre 22, Fiéis 22, e o Águeda, que venceu na última jornada por 3-1 em casa, 5 pontos dos Mouris, agora com este deslize, que dá-me a impressão que, só queria confirmar essa questão. Exato, o Águeda, esse meio da tabela está bastante selvagem, porque ao mesmo tempo que o Mouris pode conquistar talvez a quarta colocação da Juve Foz, também pode perder a colocação justamente para o Águeda. Sim, até o 10º lugar pelo menos está tudo, se bem que o Alva também está ali, mas assim, um Águeda que perdeu com os Mouris, mas com a vitória hoje frente ao Avanca, ganha-lhe 2 pontinhos outra vez, portanto, isto tudo pode acontecer, portanto, ainda muito em definição. E eu lembro perfeitamente, não sei se eram as palavras, penso que do Cajó, que falou nisso, que até da Juve Force para baixo ainda ninguém pode ficar tranquilo, portanto, não, de jeito ainda nenhum. Nada está definido, e mesmo os primeiros se verem uma guerra bruta, mas pronto, mas eu acredito que isso não irá acontecer. E os meus está a sedimentar, e se chegar aos 30 e tal pontos nesta tabela classificativa, pode ser interessante, porque a época passada foi mais ou menos dentro dessa pontuação que lhe garantiu manutenção a 2 jornadas do fim, portanto vai bem encaminhado para isso, para ter um campeonato muito mais tranquilo esta época. Vamos ver, é um Mouris que empata 7 pontos, golos de Wesley e de Luís Grande do lado do Canedo, deu esse resultado final. Vamos a mais uma breve pausa e em breve vamos regressar com a análise ao jogo da primeira divisão distrital da Associação Futebol de Aveiro, na Zona Norte, que terminou com essa vitória do Argoncilho frente ao São Vicente Pereira, e o São Vicente Pereira a somar a sua segunda derrota no campeonato, neste caso da primeira divisão distrital. A Junta de Freguesia de Mouris apoia ao desporto. Armando Valente, restauros, revestimentos e capoto. Peça o seu orçamento pelo telefone 969-036-506. Armando Valente, a prestar bons serviços desde 1959. A Junta de Freguesia de Valga apoia ao desporto. Rocha e Filhos, em Arada, Ovar. Serviços profissionais de corte, quinagem e perfilagem de chapa. Visite rochafilhos.com. Regressa após esse espaço publicitário. David, tens algumas coisas para me perguntar? Com certeza. E agora que a gente parou de falar de campeonato SABSEG, vamos para a primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Aveiro, Argoncilho, recebendo o São Vicente Pereira, e tivemos vitória da equipa da casa. Você, Helder, estava lá no jogo, foi um placar de 2-0 para a equipa do Argoncilho. Faça as suas observações sobre o que aconteceu. Ora bem, começando logo pelo princípio, é um resultado muito enganador. Portanto, 2-0 que acaba por ser injusto por aquilo que se passou dentro do campo. Eu acho que no mínimo um empate aceitaria-se melhor, e mesmo assim haver vencedor seria o São Vicente Pereira, porque acho que tem as oportunidades de golo mais claras da partida, e acaba por ser penalizado por vários fatores múltiplos que entretanto também vou falar, obviamente, e algumas polémicas à mistura também no desenlace dessa partida. E portanto é um jogo que começa com o São Vicente Pereira que não entrou muito bem. Pronto, talvez nos primeiros 5 minutos mostrou um bocado mais de iniciativa, mas ao pouco foi concedendo um bocadinho mais essa iniciativa à equipa do Argoncilho, que consegue uma excelente ocasião logo na primeira parte, por intermédio de Pedro Rangel, um remate rasteiro em curva, que é muito bem defendido por parte de Paulinho,
e após esses primeiros 20 minutos, vamos dizer assim, a equipa começa-se a reencontrar outra vez um pouco mais, a ter mais posse de bola, a conseguir aproximar-se mais da grande área. O Luís Pinto tem uma das melhores oportunidades da partida nessa primeira parte, com a bola a ir ao ferro direito, depois de se ficar isolado do lado esquerdo, e na cara, a cara com o Coelho, que também foi muito importante para aquilo que foi o resultado final, o desfecho final. O Guardiola ainda toca no esférico e dirige a bola para esse poste. Passado pouco tempo depois, tem outra excelente ocasião que também podia ter dado golo, e portanto era um São Vicente Pereira que estava a dividir uma primeira parte com a equipa do Argoncilho, e o Argoncilho a ter as suas dificuldades, a conseguir também chegar a ter fases boas em que tinha mais posse de bola e a chegar mais perto das imediações da área adversária e conseguir criar esse perigo junto dessa área adversária. Mas que efetivamente era um jogo muito dividido, e que parece-me que dividido em termos de oportunidades nessa primeira parte, parece-me que inteiramente se justificaria o empate também ao intervalo. O que não sucedeu, porque aos 44 minutos, mesmo na reta final dessa primeira parte, há um lance, que acaba de ser o lance capital da partida, de certa forma, até pelo que depois se veio a passar na segunda parte, que veio confirmar exatamente isso, que é o lance da grande penalidade, que dá o primeiro golo da partida, precisamente à equipa da casa. Um lance com muitos protestos por parte da massa associativa do São Vicente Pereira, confesso. Mas foi o quê? Foi toque de mão? Foi... Não, foi uma falta, efetivamente a falta existiu. Agora, a grande discussão é se efetivamente se foi dentro ou fora da área, lembrei. E portanto, essa é que é uma discussão que nem eu próprio consigo ter a clara evidência desse aspecto. É verdade que os adeptos do São Vicente Pereira e mesmo do banco, todos afirmam que foi fora da grande área, existiu falta, mas efetivamente foi fora da grande área e dava direito a livre indireto e não propriamente a grande penalidade. O que é certo é que a forma como estava configurado o sintético do Argoncilho gerava muitas dúvidas, porque as imediações da grande área, que estavam a branco, não é? Portanto, tinham uma imediação de umas pequenas áreas para aquilo que seja eventualmente os benjamins, essas faixas etárias mais jovens, porque os campos estavam eventualmente orientados em sentido perpendicular àquilo que era o campo principal de 11, não é? Portanto, para formar campos mais pequenos, os tais crianças poderem praticar, que tinham uma espécie de mini área com linhas amarelo. E havia ali uma interseção em que ficava muito próxima à linha amarela da linha branca que delimitava a grande área. Portanto, gerava muitas dúvidas. Confundir. Pode gerar muita confusão, e era como eu estava a dizer, do ângulo onde eu estava a percepcionar e a fazer o relato da transmissão, a sensação que tenho é também que terá sido ali no limite, mas fora da grande área ainda. Independentemente disso, porque parecia-me que ainda havia alguma separação entre a linha amarela e a zona onde o jogador acaba por ser derrubado. Agora, poderá eventualmente estar a tocar ali nos limites da grande área, e não consigo com toda a certeza, porque era como eu estava a dizer, David, o plano não é o ideal lá em Argoncilho. Aliás, acabei por fazer o relato maioritariamente junto dos adeptos na bancada, e pelo ângulo de onde você estava, e do ângulo onde eu estava, que era um ângulo muito próximo daquilo que é o relevado, portanto não consegue ter aquela visão perineal, vamos dizer assim, de uma zona superior em que se consegue ver perfeitamente todas as linhas até ao outro lado do campo. Acabo por não conseguir confirmar, ter certeza e ter essa convicção, como têm certamente os adeptos do Ovarense, peço desculpa, do São Vicente Pereira, e os próprios o comando técnico, de que a falta terá corrido fora da grande área. Portanto, e apenas por isso não consigo comprometer com a visão de que efetivamente houve ali um mau ajuizar por parte do trio de arbitragem ou do fiscal de linha que estava perto do lance, ou assinalar eventualmente para a grande marca e a grande penalidade. O que é certo é que é muito polémica, e era no limite, isso também não tenho dúvidas que terá sido, e aceito que efetivamente possa haver razões de protesto dos adeptos do São Vicente Pereira relativamente à zona onde ocorre a falta. Portanto, apenas não é como eu estou a transmitir, não posso comprometer com isso, porque o ângulo de onde eu estava não era propriamente o ideal, melhor, e no meio de um lance disputado ali com vários jogadores no enfiamento da grande área, não consegui ter a percepção correta de efetivamente onde é que ocorreu o tal derrube, se foi efetivamente para lá da linha branca ou para cá da linha branca ainda, ou a calcar efetivamente essa linha branca, e o árbitro acaba por assinalar a grande penalidade. O que é certo é que gerou muita polémica e gerou esse primeiro golo, mesmo praticamente no final ainda há um esboço de reação nos poucos minutos a seguir, mas já estava muito perto do intervalo, com esse golo sofrido da grande penalidade. A equipa, claro,
o semblante é totalmente distinto na segunda Sim. parte. Mas depois na segunda... Ainda mais quando a equipa acha que foi injustiçada, né? Sim, exatamente. Já, Pronto. já é um fator mental muito Claro, forte. já tem essa condicionante. E depois, ainda por cima, nesse regresso dos balneários, há um outro contratempo, logo nos primeiros 5 minutos na segunda parte, o Márcio, que tinha sido confiada essa titularidade na ausência de Ruela por motivos pessoais, que não pôde hoje estar a jogar com a equipa, acaba por ter um contratempo que não estavam à espera, ressente-se eventualmente da sua condição física e pede para ser substituído, portanto limita logo também ali um bocado aquilo que era, verdade seja dita, joga e entra bem na equipa, a mexer bem com a equipa, em posições um bocadinho diferentes, joga um bocadinho mais adiantado a determinada altura no campo e tudo, no apoio ali à referência da área, e chegou mesmo até a ser quase uma referência da área com a saída de João Carvalho e Diogo Sá no decorrer do jogo, mas um Sapsito Pereira que depois na segunda parte então tem sem dúvida algumas melhores ocasiões, à exceção do golo, obviamente sofrido, com um grande lance individual, Luís Pinto a mandar uma trivela ao poste mais uma vez, ali quase na zona da Coruja. Era um grande golo se entrasse, mais um, estamos habituados a Luís Pinto a fazer golos de belo efeito. Depois também João Carvalho de uma forma clamorosa com um cruzamento de Edu do lado esquerdo, sozinho quase na pequena área, a cabecear ao lado, tanto quis colocar a bola em contrapé ao guardião, que acaba por falhar. Quem não marca? Costuma-se dizer sempre isso, quem não marca, quem não faz leva. Arrisca-se a sofrer, e é isso que acontece, num erro também da própria equipa, ali uma descompensação na zona central do miolo, sai bem o Argoncilho em contrapé, mete ali numa falha de comunicação entre Berna e eventualmente Portela, e quem estaria do lado direito, que na altura não sei se ainda seria Bruno Tavares ou se já tinha havido a alteração, porque sei que Bruno Tavares acaba por sair na segunda parte, mas o que é certo é que aparece ali um espaço muito, muito amplo ali sobre o lado esquerdo do ataque do Argoncilho, metem lá a bola, está lá Serginho vai num para um, e desta vez neste caso o Guardião, porque depois há ali também um lance na segunda parte em que é aliviado, mas aí parecia mais ou menos controlado também num para um na cara do Paulinho, que faz bem a mancha, e depois acaba por Berna tirar a bola, mas a bola ia devagarinho na direção, a saltitar é verdade, mas na direção da baliza, tira bem a bola, mas agora num para um, Serginho com toda a frieza a colocar a bola sem qualquer hipótese de defesa, porque a bola entra mesmo a meia altura ali nas malhas laterais da baliza, e não era fácil essa bola para Paulinho defender, e portanto faz o segundo golo, um bocado na injustiça, porque era contra a corrente completamente. Era um Sapsito Pereira cada vez mais próximo da grande área adversária, a criar muito perigo junto da baliza, continuou a fazê-lo mesmo depois do segundo golo, tentou ainda buscar pelo menos o golo que lhe reabrisse essa esperança de dividir pelo menos a pontuação da partida. Carregou, fez várias alterações, tirou os homens de referência mais fixos, meteu homens mais móveis, mas bastante homens lá na frente, neste caso por parte de David Rocha. A equipa ainda assim não conseguiu. Era daqueles jogos em que sentias que depois há uns cabeceamentos, há umas tentativas de longe, há vários lances que a bola a passar ao lado, sentias que podia haver mais 90 minutos, a equipa não estava a conseguir encontrar o fundo da baliza. Portanto, teve várias ocasiões, teve as melhores ocasiões à exceção dos golos, obviamente, do Argoncilho. O Argoncilho também teve na primeira parte uma excelente intervenção com o pé de Paulinho, também um lance, e logo no início, mas daí que a primeira parte foi mais dividida, na segunda parte mais São Vicente Pereira, mas contra a corrente, e nas duas únicas oportunidades que teve, neste caso o Argoncilho na segunda parte faz o segundo golo e mata as esperanças do São Vicente Pereira, numa partida como eu estava a dizer, termina 2-0, mas é muito enganador o resultado, porque aceitava muito melhor o empate no mínimo, e muito sinceramente, pelo aquilo que foi as ocasiões da partida, se desse vitória para o São Vicente Pereira, eu acho que acabava por se aceitar, porque seria justo também. No caso, o São Vicente de Pereira então criou mais oportunidade de atacar e ameaçou mais o adversário, mas quando o Argoncilho veio e ameaçou, conseguiu balançar as redes, que é o que realmente importa no final de tudo. Mas é aquilo, né? É uma coisa que eu gosto de falar. Tem dia que é noite. Tem dia que nada dá certo. A gente verdade. Vai tenta, e vai o cabeceio do lado, e uma trivela na trave. É complicado. Sim, mas também não é tirando o mérito do Argoncilho, que imagino que tenha executado bem o seu plano de jogo, mas o São Vicente Pereira também executou o seu plano de jogo, e como você disse, o resultado
poderia Exato, ter não, sido facilmente um claro. 3-2. Claro, não é retirar mérito nenhum ao Argoncilho, porque é um Argoncilho que atuou sem o seu principal técnico no banco, portanto foi o adjunto João Almeida que esteve no banco, que taticamente esteve muito forte, e na primeira parte teve se calhar mais fases em que esteve por cima do jogo do que propriamente o São Vicente Pereira, portanto eu falo numa primeira parte dividida, mas sente-se que ao pesar a balança pendia um bocadinho para o Argoncilho, portanto podemos dizer assim, apesar do São Vicente Pereira ter mandado essa bola oposta, ter tido outra ocasião também clara, pronto, tem um grande remate com o guarda-redes fora da área, guarda-redes praticamente a voar e a tirar sobre o ângulo o golo, e portanto poderia perfeitamente. Por isso é que eu falo na primeira parte dividida, sobretudo pelas ocasiões, não por aquilo que foi eventualmente o pendente e o domínio territorial do campo, portanto, em que aí o Argoncilho acho que teve mais bola, teve mais capacidade, mas na segunda parte não, a segunda parte claramente mais São Vicente Pereira, a bola teimava em não entrar, com mais ocasiões claras de golo, e acaba por ser a equipa do Argoncilho, na sua tática de resguardar-se, descer um bocadinho mais linhas, resguardar-se e eventualmente procurar depois as transições ofensivas rápidas para preferir e criar perigo, acaba por ser feliz nisso. Poucas vezes teve na segunda parte, mas nas vezes em que teve foi praticamente eficaz, 50% na segunda parte, e fechar a partida 2-0. E não há que tirar mérito nenhum a este Argoncilho, porque é um Argoncilho que, com este resultado e pela conjugação da derrota de São Roque, está agora na segunda posição na tabela classificativa, inclusivamente com 21 pontos, exato, a 3 pontos do líder do Cesarense, e agora a 3 Fala aí pontos. como é que tá a tabela pra gente ter uma noção, porque essas duas derrotas seguidas não seguidas, Derrotas fora. Essas duas derrotas fora do São Vicente Pereira complicaram a... Sim, a complicaram equipa... um bocadinho, mas ainda está bem dentro dessa luta, pelo menos luta pela subida, porque Sim, o segundo lugar sim. já dá acesso a esse play-off para subir a divisão, e está apenas a 3 pontos precisamente deste Argoncilho. Com esta derrota, Pois com é. os mesmos pontos, está a 3 pontos do Argoncilho. Isto ainda é uma zona norte, Davi, com tudo muito embrulhado, e com várias equipas a poder chegar. É um famoso tudo pode acontecer. Eu acho que, sinceramente, o Ronda talvez nem tanto. A Mosteira já esteve melhor, mas do Paivense para cima ainda muita coisa vai correr tinta. Portanto, o Paivense é uma equipa que também se está a reencontrar aos poucos, já teve muito tempo no Subseg, tem 17 pontos, está a 4 pontos da segunda posição e, portanto, e a 7 pontos do primeiro classificado. Portanto, ainda falta muito, são 10 jornadas ainda concluídas, ainda não se concluiu a primeira volta, que são só a 13ª jornada que se conclui a primeira volta, e portanto são 26, portanto ainda faltam mais, penso que 16 jogos para se disputar, portanto é muita coisa ainda para mudar na tabela classificativa, e portanto Tem muita bola para rolar ainda. é um Cesarense agora com 24 pontos, isolado finalmente nessa liderança. O São Roque partilhava 21 pontos à entrada desta jornada, o São Roque perde, mantém os 21 pontos, mas 10 para a terceira posição pelo confronto direto com o Argoncilho. Sobretudo, quando eu digo confronto direto, sobretudo no que diz respeito, para já, ainda não há esse confronto direto propriamente, mas no Bola Abarás, portanto tem mais 10 por contraposição do São Roque, tem mais 7, e portanto o São Roque tem exatamente o mesmo Bola Abarás que tem neste momento o São Vicente Pereira, mesmo com esta derrota de 2-0, e é o São Vicente Pereira que está ali com 18 pontos, vê o Carrosense outra vez, que foi precisamente o outro carrasco, jogos fora. Estava a brincar com o David Rocha a dizer-lhe claramente nunca mais vou fazer jogos fora São Pereira, porque os únicos jogos que eu fiz fora São Vicente Pereira este ano são as duas derrotas, o Carrosense e agora com o Argoncilho, e portanto ainda assim, mesmo com esta derrota, porque o São Vicente Pereira, como tem feito um campeonato muito interessante, só tem essas duas derrotas apenas no campeonato, é verdade, mais uma que quer com o segundo, com o primeiro classificado, mas tem 3 empates e 5 vitórias, portanto é para já um campeonato se calhar um bocadinho aquém das expectativas, mas ainda assim muito sólido dentro daquilo que é os objetivos, e portanto eu acredito que o São Vicente Pereira vá efetivamente estar sempre dentro dessa luta. Ainda falta muitas jornadas dá para se recuperar ainda, dá para recuperar, são apenas 3 pontos separa essa segunda posição que dá acesso ao playoff, e ainda assim 6 pontos do primeiro classificado, que dá acesso direto à classificação para o Subseg. Feitas as contas no que diz respeito a este campeonato, neste caso, nesta primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Aveiro, vamos agora só dar um lamiré, um saltinho ao que se passou com as nossas equipas nessa segunda divisão distrital, mas logo após mais um pequeno espaço publicitário. A União das Freguesias de Ovar, São João, Arada e São Vicente de Pereira Jusã apoia o desporto.
Ovarmate. Bricolagem, cerâmica, construção e jardim. Ovarmate. Juntos construímos soluções. Lojas em Valga, na Rua do Seixo 45, em Ovar, na Rua Alexandre Colano 61 e em ovarmate.pt. A Câmara Municipal de Ovar apoia ao desporto. O Vida Ovar é paragem obrigatória na quadra natalícia. Temos as lojas e as marcas que procura, num espaço com ambiente festivo e familiar, com amplo estacionamento. Faça parte da nossa vida, do nosso Natal. Já iremos falar só um pequeno lamiré relativamente às outras duas equipas, mas vamos agora então a essa segunda divisão distrital da Associação de Futebol de Aveiro, com uma novidade. Podemos dizer que é uma novidade porque ultimamente só víamos derrotas do Valga e agora finalmente podemos ver então uma vitória e surpreendente, porque é em casa, é verdade, mas frente a uma Maceirense que ainda assim com a derrota está na 4ª posição da tabela classificativa e estava nessa 3ª posição da tabela classificativa antes desta jornada, porque estava à frente do Fermedo que, deixa-me cá ver, David, se eu confirmo, eu tenho uma ideia que venceu o seu jogo, exatamente 4-0 ao Cucujães. Nossa e portanto Senhora. o Valga consegue a volta e meia umas surpresas e esta é uma surpresa, portanto vence por 2-1 nessa recepção ao Maceirense, que era a 3ª classificada da tabela classificativa e portanto está agora na 10ª posição da tabela classificativa com 13 pontos. Sim. O Válega é uma equipa que tem estado um pouco inconstante, vamos dizer assim. Volta e meia puxa uma vitória, mas tem deixado um pouquinho a desejar. Essa vitória pode ser que traga novas esperanças de que a equipa consiga se recuperar e ficar na parte de cima da tabela para o final do campeonato. Agora está na 10ª colocação, mas quem sabe consiga pegar um top 7 ou top 6 até o final do ano. Como a gente tem falado dos outros campeonatos, tem muito futebol para ser jogado. É verdade, tem muito futebol para ser jogado e já agora vence 2-1 a equipa que tem o melhor artilheiro do campeonato. Portanto, e destacadíssimo, com 13 golos marcados, Canelas. Hoje não sei se fez algum golo, pode ter feito um. Sim. Nós não temos essa informação dos golos marcados, mas era como estavas a dizer, David, o Valga é uma equipa muito jovem também e tem essa circunstância que é alternar excelentes resultados, com se calhar resultados mais pesados. Vinha de derrotas pesadas, inclusive nas últimas jornadas, e uma vitória agora aqui surpreendente. Portanto, sentes que é tal questão da falta de maturidade desta equipa, apesar de alguma qualidade que possa ter? A questão do Válega é aquilo, né? Como eu disse, tem essa inconstância, um elenco bastante jovem e é aquilo. Eu sinto que até me fugiu a expressão que eu ia usar, mas é como se quando a equipa do Válega parece que muita gente tem expectativa neles, eles decepcionam. Mas aí quando ninguém espera nada, eles vão lá e ganham do Maceirense, por exemplo, entendeu? Sim. Então é aquilo, não é uma caixinha de surpresas um jogo do Válega, mas é uma equipa jovem com talento, dá pra se recuperar, dá pra ficar na parte de cima da tabela, como eu disse anteriormente, e acho que dá pra extrair coisas boas dessa primeira metade do campeonato. Sim, dá para eventualmente extrair e esperemos que consiga mais bons resultados e que eventualmente vitórias e que possa, obviamente os objetivos assumidíssimos pela equipa técnica não são efetivamente já neste ano essa subida de divisão e regressar logo no ano a seguir, não é? Portanto, essa primeira divisão distrital, mas fazer um campeonato muito competitivo e está a conseguir para já nessa 10ª posição em 16 equipas. Os líderes são Fajões e Sanguedo, 31 pontos para o Fajões, 29 para o Sanguedo. Não é que o Valga esteja super distante, mas não vai chegar lá certamente. Temos que dosear as expectativas, apesar de ter ganho o terceiro classificado. Exato. Mas pronto. Manter os pés no chão. Manter os pés no chão, exatamente. Bem assentos naquilo que são os objetivos, é fazer um campeonato acima do meio da tabela classificativa. Esses são os objetivos assumidos, neste caso, pelo conjunto valguense. Olhando agora para as outras equipas, também do nosso concelho, apesar de serem equipas secundárias, a Flograde B vence e convence, não é? Portanto, 6-0 frente ao Vila Viçosa. Pelo amor de Deus. Não há dúvidas. Os caras têm família. Exatamente. 11º classificado agora que o Valga venceu, passou-os na tabela classificativa. Portanto, 6-0, um grande resultado. Foi ontem, já agora na tarde de ontem. Ainda não está aqui os marcadores, mas em breve iremos saber. E já o São Vicente Pereira, sub-23, mantém a tendência de resultados menos conseguidos.
São Martinho, que até era inclusivamente uma equipa que estava ali mais ou menos nas posições de que estava a Florgrade, um bocadinho atrás, portanto consegue agora aqui subir um bocadinho, portanto aproximando-se desse Macieira de Câmara, vê-se com uma derrota de 5-0, portanto uma derrota muito pesada. Sim. E também é, se calhar, David, e um jeito ainda de análise final, esta segunda divisão distrital, também um sinónimo de que a tendência que se está a observar, portanto, é um sub-23 de São Vicente de Pereira que apenas tem 9 pontos somados, estão nessa 13ª posição, 8ª posição para a Florgrande B, que também é uma equipa jovem, com muitas circunstâncias, Sim. mas estamos a ver a tal diferenciação, em que efetivamente o plantel, vamos dizer, alternativo da Florgrade parece Sim. ter um bocadinho mais de qualidade do que eventualmente o sub-23 do São Vicente de Pereira, com essa ressalva de que muitos sub-23 do São Vicente de Pereira também dão muitas vezes um pezinho na equipa principal. Sim, mas eu acho que isso meio que se reflete no resultado das equipas. Eu tenho que falar rápido, né? Mas Tens um minuto tem ainda. um minuto? Pronto. Não, eu acho que esse resultado que as equipas secundárias têm é um resultado que é refletido nas equipas principais. A gente vê uma Florgrade que está disputando pelo título do Campeonato Subseg e um São Vicente Pereira que não tá do jeito que a Florgrade tá. Então, Pois, é a primeira divisão distrital também. Tá Vamos- na primeira distrital, sim. E a tentar eventualmente chegar lá, David. Pois Portanto, mas pronto, vamos depois certamente saber quem foram os marcadores, vamos saber também quem são os nossos MVPs deste fim de semana, dedicado inteiramente e de forma exclusiva ao futebol, e também o MVP do mês de dezembro, e tudo isso será revelado certamente no nosso site da ABFM. Para já é mais um passo-letra, o último passo-letra de 2024, esperemos que tenham gostado, e só podemos desejar a todos os nossos ouvintes umas excelentes entradas com o pé direito no ano 2025. Para o ano haverá mais, cá estarei eu, já com o regresso se calhar de Pedro Silva e também Joel Magina, mais passo-letra haverá, mais jogos haverão, e Passo de agradeço letra. então ao Davi e companhia. Foi mais um Chegou ao passo-letra, fim até mais à próxima. Um rescaldo da jornada desportiva. Passe de letra. Ao longo da semana, atualizamos toda a informação desportiva em radioavfm.net. Desporto é mesmo na Rádio AVFM.